Cara, vamos lá então. Esse próximo vídeo, eu apareci no vídeo, né? Foi uma entrevista pós-jogo do Bangu e Portuguesa, que a Portuguesa ganhou de 1-0 em Moça Bonita, né? Estádio do Bangu. Sim, inacreditável, só inacreditável. Vamos ver aqui, né? Que o Molinari faz um trabalho muito bom, né? Já vou mudar aqui de câmera já. Vamos lá. Carioca 2025, Bangu muito fraco, perde para Portuguesa na estreia. Já vou deixar o like, já sou inscrito, né? Depois, quem puder, passa lá já. Mas vamos assistir aqui. Que inacreditável, revoltante. No mínimo. Depois de 4 meses sem jogar, o Bangu voltou a campo. Mas principalmente, voltou a torcida ao campo. Exatas 2.900 pessoas foram ao Moça Bonita fazer a festa, prestigiar a estreia do time no Campeonato Carioca. Pô, assim, a torcida aqui não tava tão cheio ainda, né? Começou a encher mais depois, tava, mas assim, você via que a arquibancada tava lotada. Vendeu todos os ingressos, teve todas os ingressos gratuitos distribuídos também. Foi mais de 2.900 pessoas, né? Arrecadou 40 mil. Pô, a Castro da Guilherme, dá pra ver um pouco aqui, ó. Fez uma festa linda. Fez uma festa muito bonita mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar o... Aqui no Instagram. Vamos ver se eu consigo achar o vídeo que mostra aqui. Mas assim, a torcida fez a parte dela, né? Só que o time do Bangu, completamente decepcionante, né? Provavelmente vai falar, eu acho que eu falei um pouco nesse sentido também lá. Esse vídeo aqui, ó. Deixa eu botar assim. Isso daqui foi antes no comecinho do jogo. Assim que começou o jogo, começou essa festa aqui. Pô, assim, Bangu, a torcida fez a sua parte, mas o time inacreditável. A Gigante da Oeste também fez um pouco depois do jogo. Uma festa muito bonita também. Mas assim, é inacreditável. Prestigiar a estreia. Tipo, enfim, vou deixar seguir. Foi depois, né? Eu acho que o Bangu foi eliminado de forma ridícula também pelo... Eu não lembro o nome do time aqui, deixa eu pesquisar. Que foi eliminado na Copa Rio. Acho que é Zinzane. Sim. Foi eliminado na primeira fase que jogou, foi eliminado nos pênaltis. Ganhou de 1-0 no jogo de ida, perdeu de 1-0 no jogo de volta. Aqui. Bangu 0, Zinzane 1, 5-4 no total dos pênaltis, Copa Rio. Segunda fase do jogo, no jogo de volta. Sim. Depois eu vou comentar né, depois que... Quando terminar o vídeo eu comento. Tipo, teve duas matérias que eu lembro. Teve duas matérias que... do site do Bangu. Uma entrevistando o técnico antes do jogo do Portuguesa e ajustes e reajustes depois do primeiro jogo. Nenhum dos dois fala nada fala nada do objetivo do time, né? Que deveria ser apresentado antes do começo da temporada, pelo menos eu acho. E depois com o Gol do Raio, né? Que agora é patrocinador Master do Bangu, que veio falar quais são os objetivos dele, que ele quer, que ele espera do Bangu. Assim, a diretoria mesmo não falou nada, completamente jogado, mas depois eu falo mais disso. Por enquanto vou falar aqui, vou continuar o vídeo. Do time no Campeonato Carioca. Sempre tem jogo aqui, a gente vem, tá? É religioso. O jogo do Bangu, a gente tá aqui. Pode ser chuva, sol, a gente tá aqui. O primeiro jogo... É verdade. Pode ser chuva, pode ser sol, mas vai ter gente lá. Vai ter gente torcendo. Bangu e Madureira em 2023. Foi eu, minha irmã, meu pai e meu tio, né? A gente pegou chuva, a gente pegou sol lá, no mesmo jogo.
A gente ficou na arquibancada, mas foi... Bangu ganhou pelo menos, né? Mas foi muito bom. Eu queria... Agora não tô morando mais lá em Bangu, né? Lá perto. Mas eu queria prestigiar mais vezes o Bangu. Mesmo perdendo, eu queria estar lá pelo menos fazendo minha parte. Mas pelo menos eu sei que sempre vai ter alguém lá comemorando. Foi contra a Portuguesa do meia Romarinho, que completava 250 jogos com a camisa da Lusa. Algo inimaginável para os banguenses atualmente. No Bangu de 2025, dos 11 jogadores que entraram em campo, nenhum deles tinha enfrentado a Portuguesa no Carioca do ano passado. Uma renovação de 100% numa época em que os jogadores parecem descartáveis. Tá difícil realmente, né? O time sem entrosamento, sem jogada ensaiada, sem jogadores de destaque, infelizmente. Sim. Não teve um que se destacou hoje. Primeiro tempo do primeiro jogo. Pô, é absurdo isso. Cara, eu não entendo como que não conserva ninguém do elenco. Não teve ninguém bom durante a temporada. Não teve ninguém bom que dava pra conservar. Tipo, assim, eu vi o... Cara, se só... O Bangu precisa de um time. O Bangu é um time grande pra nível estadual, é um time grande. Ele só fica atrás dos 4 maiores, né? Do Rio e talvez do América. Mas assim, o Bangu é gigante, tem uma tradição gigantesca, tem uma história linda, tem uma história muito... assim, né? Vai cair no si, mas se o Bangu se tivesse mantido relevante a nível nacional, seria um dos maiores do país, sem dúvida. Só pela história e pela tradição que ele tinha, que ele tem, né? Ele ainda tem a história e a tradição, só não tem a relevância, infelizmente. Mas é absurdo. Além disso, cara, eu pergunto, se não... Dado essa grandeza que o Bangu tem, o Bangu precisa de um time. Se juntar 11 jogadores, sem nenhum entrosamento, sem nada, é só um bando. O Bangu não precisa de um bando, precisa de um time, precisa de um entrosamento, precisa de um bom trabalho. Tanto técnico, tanto um bom trabalho técnico, quanto uma boa atuação em campo. As duas coisas que não teve... Quer dizer, mentira. O trabalho individual de alguns, né, principalmente no meio de campo, foi bom, né? Foi razoavelmente bom. Não foi perfeito, não foi maravilhoso, mas também não foi horrível e podre da maioria. Teve um ou outro, 3 lances que eu consegui destacar. Provavelmente vai falar durante o vídeo. O erro completamente absurdo da zaga, né, que deu origem ao gol do Portuguesa. E dois chutes claros pro gol. Um que o atacante do Bangu, não chutou pro gol por algum motivo, né? Ele recuou para trás para outro jogador chutar e não lembro quem da Portuguesa, não lembro se foi um meio de campo ou um zagueiro que tirou, né? Ele foi bem, né, nesse lance. E também um chute que o atacante do Bangu, né, acho que o ponto direita, simplesmente isolou a bola, sendo que estava na cara do gol. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tipo, antes de continuar, na verdade, falar que... relembrar que o Bangu não precisa de um bando, precisa de um time. Um time que tem entrosamento, um time bem trabalhado. Que eles têm condições, dado pelo que viu durante o jogo, eles não são limitados, completamente limitados. Só que eles estão limitados a essa falta de entrosamento, essa falta de trabalho. Mas enfim. Jogo do ano, não podia. Se destacou hoje. Primeiro tempo do primeiro jogo do ano, não podia ser bom. O Bangu não deu um chute a gol. A Portuguesa teve tudo para fazer um gol na única vez em que chegou, mas o zagueiro Kevin tirou na ponta da bota e vibrou muito. Pô. No segundo tempo, o panorama era mais do mesmo. O Bangu teve uma chance com o Lucas Natan. Ele virou, bateu e o goleiro espalmou. Foi o melhor lance do time no jogo inteiro. Depois... Tipo, aqui ele conseguiu fazer o que os jogadores deveriam ter feito, deveriam ter finalizado mais. Porque assim, eles chegaram pouquíssimas vezes, muito poucas vezes, mas quando chegavam, eles não chutavam pro gol. Tipo, ou eles não chutavam pro gol, ou eles isolavam a bola, ou eles não chutavam bem. Vai aparecer agora o lance foi o melhor lance do time no jogo inteiro.
Vai aparecer o lance que isolou. O Juan achou que era melhor ser egoísta, foi sozinho. Pô, tá sozinho aqui o cara. Teve outro passando aqui. Dava pra feito um monte de outras coisas. Dava pra chutar aqui cruzado. Enfim, tipo, eu tô apontando aqui, mas não dá pra ver. Ó, dava pra ter tocado nesse jogador aqui, no centroavante. Dava pra ter tocado aqui. Dava pra ter cruzado pra cá, né? O passe cruzado pro 21 chegar e chutar, mas não. Ele decidiu ser egoísta e só dar, isolar a bola. Área e isolou, quando o melhor mesmo era tocar a bola, né? A Portuguesa fez uma mudança certeira. Tirou o atacante Hélio Paraíba e colocou o grandalhão Lohan, número 19. E o Bangu fez tudo errado. Sim. Ou melhor, o camisa 8, Moretti, não conseguiu dominar um passe rasteiro na defesa. O Lohan pegou a bola, ajeitou e fuzilou o goleiro Alexander. Portuguesa, que ganhou um gol de graça 1, Bangu merecendo perder 0. Mereceu muito aqui, ó, vamos ver aqui. Ó. O 19 entrou com 23. Em 10 minutos ele já matou o jogo. Com o erro com a falha da defesa do Bangu. Ajeitou e não precisou de muito fuzilou tempo. O goleiro Alexander. Portuguesa, que ganhou um gol de graça 1, Bangu merecendo perder 0. Pô. O lance aí completo, cara. É absurdo isso, não tem condições. Essa marcação aqui também, completamente marcação via Bluetooth, né? Pô, não dá. Emocionalmente, Moretti, que ano passado jogava pelo fraco time do Audax, foi substituído e saiu chorando. O Bangu tinha... Pô, pera aí, vamos... Ele falou que é o do Audax, né? Eu tinha esquecido dessa informação, eu lembrei agora. Vamos ver, campeonato... Ano retrasado, o Bangu ficou em penúltimo, se eu não me engano. 2023. Não, ficou em nono. Ano passado ficou em penúltimo. Quase foi rebaixado, se não fosse o Audax fazendo a pior campanha da história. E esse ano já está em penúltimo de novo. Tudo bem que só teve uma rodada. Eu tô criticando bastante, mas é porque, né, é absurdo essa situação. Tem que ganhar, tem que ser, né, fazer um jogo bom, né. Aqui, atrás dos... O único que tá atrás é o Volta Redonda, que perdeu pro Madureira, que tá em primeiro com saldo de 2 gols, né? Perdeu de 2-0, o Bangu perdeu de 1-0. Flamengo, Botafogo perdeu de 2-1. Foram os 4 únicos que perderam nessa primeira rodada, né? O resto empatou e os 4 outros ganharam. O Madureira ganhou do Volta Redonda, a Boa Vista ganhou do Flamengo, o Maricá do Botafogo e o Portuguesa do Bangu. Assim, pô, tem que ter um time melhor, tem que ser mais sólido. Mas vamos ver Os quase a entrevista aí. 3.000 torcedores que foram à Moça Bonita. Jogadores não estão muito abaixo do esperado nesse primeiro jogo. Eles chegam, até algumas vezes chegam na área, mas não finalizam nem um pouco bem. Né? Teve 2 bolas que isolou, até algumas chegaram perto, mas foram bem poucas comparadas a que eles perderam. Né? A defesa está fazendo até um bom trabalho, o meio de campo também, mas o ataque, para mim, pelo menos, não está sendo dos melhores. O próximo adversário... Assim, cortou, né, uma parte da entrevista, mas eu cheguei a falar que o erro do Moratti completamente absurdo. Não tinha como errar aquilo. Assim, pô, o mando de campo é seu, não tem como culpar o campo. Você tem que conhecer o campo que você está jogando, se é o seu campo, né? Assim... Uma bola rasteira no campo, vindo da zaga, sem pressão nenhuma, tava sozinho o Moratti. A marcação dele, depois ele voltou pra marcar, voltou marcando muito mal. O meio de campo, eu volto a falar, foi bem, não foi meio de campo ruim, jogou na raça, que é assim que o Bangu tem que jogar na raça. Assim, mas o ataque sem entrosamento nenhum, como falou no vídeo, né? Pô, completamente egoísta que ele... Foi completamente egoísta, não que ele seja, mas ele foi completamente egoísta naquele lance. Era pra ter tocado, ou pelo menos finalizado direito, mas o ideal era ter tocado. O futebol é o esporte coletivo, não é individual. Então tem que tocar, tem que... Pô, não pode ser fominha e isolar uma bola, não. É o Vasco, com seu time sub-20, quinta-feira,
às 9h30 da noite em São Januário. Será que o Bangu, do técnico Júnior Martins, vai conseguir dar pelo menos um chute a gol? Que partida horrível. Conseguir dar Antes do... pelo menos. Só pra corrigir aqui que não foi foi o Moratti que errou, não o Molinari, né? O Molinari é o dono do canal, lembrando isso. Acabei confundindo o nome, mas assim, é absurdo, mas vamos ver. Mas antes dele falar, né, do que ele achou do jogo, as opiniões dele, que ele já falou durante o vídeo, mas vai falar a opinião dele de forma mais concisa, assim. O Vasco é um adversário mais forte que a Portuguesa, né? A Portuguesa do Rio de Janeiro. E tudo bem que é o sub-20, né? Então não vai ser tão forte quanto tipo, o time principal e tal, mas mesmo assim, é um time forte. Só pelo nome você já acha que o Bangu vai perder, por motivos óbvios, porque o Bangu não tem mostrado o seu nome, não tem se provado o quão bom ele é, né? O quão grande ele é. Mas vamos lá. Tem que mudar muita coisa nesse jogo, nesse estilo de jogo, na estratégia, no entrosamento, tem que melhorar muitas coisas. O técnico não tá fazendo um bom trabalho, assim, pelo menos nesse início. E eu volto a perguntar: como que foi tão mal o Bangu na Copa Rio? Por que foi tão mal? Assim, realmente eu não sei, eu não lembro. Mas assim, na Copa Rio perdeu na primeira fase, nos 2 primeiros jogos, né, no jogo de ida e jogo de volta. Ele ganhou um e perdeu o outro. Os dois no Moça Bonita. E perdeu de 5-4 nos pênaltis. Como que foi eliminado tão rápido? Ano passado, como que fez uma campanha tão ruim? Né? No ano retrasado, fez uma campanha aceitável. Aceitável não, né? Relativamente tranquila. Não lutou contra o rebaixamento, né? Se manteve lá no meio da tabela, né? Mas assim, ano passado se salvou na penúltima rodada com vencendo o Madureira de 2-1, né? Começou perdendo e conseguiu virar. Mas esse ano vai ser como? Que agora o Volta Redonda com um time mais forte, né? Tá se mostrando forte durante os anos, tá na Série B do Brasileirão. Assim, tá crescendo, cada ano tá crescendo mais, tá sendo mais relevante, tá sendo mais forte. No ano retrasado, o Volta Redonda foi pra semifinal do Carioca, deixou o Botafogo pra trás. O Nova Iguaçu também, no ano passado, ficou em segundo, ficou só atrás do Flamengo na fase de grupo. Flamengo ou Fluminense, eu não lembro agora, mas ele ficou em segundo, deixando pra trás o... Não, foi Fluminense que ficou em quarto. Ficou pra trás Vasco, Fluminense, Botafogo. Por mais que eles não deem tanta importância assim pro Campeonato Carioca, tá mostrando que o Campeonato Carioca tá ficando cada vez mais forte. Cada ano tá ficando mais forte. São cada vez mais investimento. O Maricá, que tava na Série A2 do Carioca, voltou mais forte esse ano. Tipo, não, primeira vez que ele joga Carioca, mas ele voltou muito forte. Ele veio pra jogo muito forte, ganhou do Botafogo de 2-1, teve muito investimento, a torcida saiu, comprou todos os ingressos e esgotou de forma rápida. Assim, tem muito investimento da cidade, né, do município de Maricá, é um investimento muito grande, tá fazendo um bom trabalho, tá contratando bem, né. Sampaio Corrêa também subiu no ano retrasado, né, jogou ano passado e tá jogando esse ano, foi muito bem também. Então assim, cada vez está sendo mais forte, está sendo mais difícil. Não me surpreende o Bangu ser rebaixado esse ano, infelizmente, né? Eu espero que não, porque assim, é só a primeira rodada. Mas eu tô analisando a longo prazo a partir dessa primeira rodada. Eu tenho esperança, eu tenho fé que vai melhorar, né? Porque mesmo cometendo erros, né? Cometeu 2 erros que pra mim foram gravíssimos, que foi o Moratti, o zagueiro, ter entregado o gol do Portuguesa. E aquele recuo de bola na hora que era pra chutar do... Não vou lembrar o nome do jogador agora, mas no início da grande área, em vez dele chutar, ele tocou pra trás, recuou a bola pra outro chutar. Assim, mesmo com esses erros, eu acho que é um time promissor, né? Tem que ter mais análise de jogo,
tem que ter mais entrosamento, tem que ter mais confiança no próprio time, coisa que parece que não tá tendo. Mas vamos ver como vai ficar, né? Que partida horrível. Estreia do Bangu no Campeonato Carioca. Bangu 0, Portuguesa 1. Gol aos 34 minutos do segundo tempo. Uma falha do camisa 8, o Moretti. Ele saiu jogando errado. Jogador camisa 19 da Portuguesa, jogador alto, forte, recuperou a bola, chutou de fora da área, indefensável para o Alexander. Uma derrota para mim. Foi um golaço Acho mesmo. que o jogo estava caminhando para ser 0-0, que as duas equipes não produziram absolutamente nada. Assim, a Portuguesa do Rio de Janeiro também não fez um bom jogo, né? Foi tipo, tava um 0-0. Tava desde o início do jogo, tava claro que seria 0-0, né? Se esperava pelo menos isso, estava se encaminhando para isso. Teve algumas, assim, não lembro as estatísticas agora, mas teve poucas chances pro Portuguesa. A Portuguesa teve mais chances. O Bangu não teve tantas, teve menos chances, mesmo estando em casa, né? Assim, enfim, absurdo, completamente muito abaixo do esperado, como eu falei. Mas enfim, o Bangu tem que melhorar muito, o mais rápido possível, porque são 11 jogos de Carioca. São 11 jogos de Carioca, já foi já perdeu 3 pontos, já perdeu a pontuação que poderia ter, né? Pelo menos um ponto não tem. Se tivesse empatado, não estaria sofrendo, estaria só o Volta Redonda, Flamengo e Botafogo lá embaixo, mas agora o Bangu tá em penúltimo, tá em 10º, não, tá em 11º, não dá nem 10º. Mas enfim. Os dois times realmente muito confusos, o Bangu sem entrosamento nenhum, está treinando desde novembro, mas ainda é um time muito incapaz, se livra da bola com muita facilidade, não organiza jogadas, tem uma recomposição interessante na defesa e tal, mas não é suficiente para conseguir uma boa colocação nesse campeonato. O time vai sofrer até a última rodada, vai depender de ter um time pior que ele para não ser o 12º colocado. Nesse momento, esse resultado foi desastroso, porque em casa, contra um adversário da mesma capacidade técnica, 3 pontos irrecuperáveis, mesmo que vença o Sub-20 do Vasco na quinta-feira, o Bangu caminha, para mim, a passos largos para ser o 11º ou o 12º colocado. É assim, cara, é absurdo essa situação. Assim, o Bangu tem que melhorar muito, e tem que melhorar rápido, né? Mesmo que ganhe do Vasco, que não é o esperado, né? Não é o esperado que ele vença o Vasco, né? Os 4 maiores do Rio, né? Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense não é esperado que ele vença, né? Infelizmente, porque era pra estar no mesmo nível. Tanto o Bangu quanto o América, apesar de ser rival do Bangu, né? O América, acaba que essa rivalidade não é tão relevante assim, porque você fica mais feliz em ver o seu rival estando junto com você do que ele estando pior, né? Que relembra de momentos que o Bangu era grande, que era relevante, né? Tinha uma rivalidade forte, uma rivalidade grande, né? Junto com o Madureira também, Campo Grande, né? O time de Campo Grande que agora ganhou o B1, então vai para a Série A2, talvez ele suba, ele ascenda para a Série A eventualmente, né? A Série A1 do Carioca. Mas assim, né? Você fica abismado com isso. Vamos lá. Assim, aí eu pergunto pra diretoria: qual o objetivo do Bangu esse ano? Qual o objetivo? Não foi revelado. Não falou pro torcedor, o torcedor tá de otário, tá de trouxa, tá de otário, tá de besta, né? Torcendo pro time que parece que não tem nenhum tipo de objetivo, de vontade. Assim, se você mudar aqui de câmera, você vai ver. Essa matéria aqui não fala nada do objetivo. A entrevista com um técnico do Bangu. Aí, daqui pra baixo, não é nada de relevante, né? Lições e ajustes após revés na estreia. Assim, aqui também não fala objetivo, né? Fala de muitas coisas, fala
que vai se reestruturar, que não era o que os torcedores esperavam, que o técnico tem uma visão de futuro, né? Ele almeja, ele espera que seja melhor, ele confia no trabalho que ele vai ter, que está tendo, né? Mas assim, trabalho por enquanto não tá bom, não tá se provando, foi só um jogo, realmente. Mas assim, é um jogo de 11. Agora só falta mais 10. E depois eu vou analisar jogo por jogo do Bangu pra ver como que vai ser, mas por enquanto se encaminha para brigar pelo rebaixamento e para ser rebaixado, infelizmente. Aqui, quando ele anuncia o Gol do Raio, né, como patrocinador master do Bangu, ele morava lá no Bangu, né, o influenciador morava lá em Bangu. Assim, ele fala que o objetivo, deixa eu procurar aqui, ó, aqui. Ele fala que o objetivo é que o Bangu faça um bom campeonato carioca, já não começou bem, infelizmente. Assim, depois eu vou falar os meus objetivos, o que eu quero pro Bangu, por mais que seja difícil. Ele fala aqui, né, que ano passado brigou pra não cair e não quer que isso aconteça esse ano. Ele fala como torcedor e patrocinador, né, mas principalmente como um torcedor que está patrocinando. Assim, ele planeja contratar jogadores melhores. Ele quer ser campeão carioca, como qualquer torcedor quer, né? Obviamente é isso que todo torcedor quer, mas ele sabe que é difícil, assim como todo torcedor também, infelizmente. Mas ele quer talvez chegar na fase final, né? No quadrangular final. Por enquanto, os que estão classificados, é uma rodada só, né? Obviamente. Eu planejo fazer isso durante todo o campeonato carioca, né? Analisar rodada por rodada. Vamos lá. Madureira, Boa Vista, Maricá e Portuguesa do Rio de Janeiro, que estão em primeiro, nos 4 primeiros, no quadrangular final. Assim, Madureira, pelo que apresentou, não foi um jogo excelente, não foi um jogo muito bom. Não, assisti algumas partes, mas foi competente, foi um bom jogo tanto no Madureira quanto Volta Redonda, foi um jogo parecido, não foi dos melhores. Boa Vista fez um bom jogo, um jogo muito bom. Maricá também fez um jogo muito bom. Assim, na tier list acabou que eu perdi, né, a tier list de como que eu classifiquei o Campeonato Carioca. Assim, não foi uma tier list muito boa, poderia ter feito melhor. Pretendo fazer mais vezes, né, e acabou perdendo porque o áudio não ficou bom. Mas assim, eu falei que o Maricá e Boa Vista iriam vir muito fortes esse ano, pelos investimentos e pelos trabalhos apresentados. Porque assim, esses dois foram os fatores principais que determinaram a vitória deles. Porque o Maricá ganhou do Botafogo, tudo bem que foi o sub-20, mas foi o Botafogo, que é uma base muito forte. Ele tá na terceira fase do mesmo com o sub-17, tá com, se eu não me engano, na copinha tá com muito bom. O Boa Vista também tá muito bem, né? O trabalho deles é muito bom. Nova Iguaçu e Volta Redonda. Volta Redonda por enquanto está sendo decepcionante, porque é um time de Série B agora, né? Foi campeão da Série C. Não foi só um jogo, eu tô relembrando isso porque todo mundo só teve um jogo. Não foi grande coisa, mas tem que lembrar que o Campeonato Carioca, a fase de grupo, tem 11 jogos só. A ideia é que o Bangu, pelo menos a minha ideia, eu vou falar mais detalhadamente depois, mas a minha ideia era ficar aqui, ó, entre os 8 para conseguir ir pra Taça Rio, né? Mas vai ser difícil, deve ficar entre 9, assim, deve ficar entre 10 e 12. Sendo otimista, 9 ou 8. Assim, sendo otimista. Mas assim, vamos continuar. É difícil chegar no quadrangular final agora, porque teve o marketing do Bangu é muito bom, sinceramente. Provavelmente eles animaram muito a torcida, que o marketing do Bangu, principalmente no Instagram, mas no Twitter também é muito bom. Anima você ver. Tem um vídeo que fala que pro banguense, cada gol é uma vitória e cada vitória e cada jogo ganho é a vitória do campeonato. É esse sentimento. Mesmo que estivesse ganhando tudo e tal, esse seria o sentimento, porque não é só o time que tá ganhando, é o bairro inteiro. Assim, é um sentimento que não dá pra explicar direito, porque torcida como
o Flamengo, né, que não tem um lugar um lugar fixo. O Fluminense também, né, que os dois ficam no Maracanã, eles dividem e tal. Talvez o Vasco tenha esse sentimento, né, porque o Vasco tá muito interligado com o bairro, de tanto de do Vasco da Gama, né, quanto de São Januário. Assim, não, São Januário não, de São Cristóvão, tinha esquecido o nome, mas enfim. Assim, vamos ver, vamos continuar vendo aqui. Assim, a gente sabe que é muito difícil que o investimento dos grandes é muito alto, mas a gente sabe que é possível, até porque outros clubes de menor investimento já fizeram isso nos anos anteriores. A Portuguesa, Nova Iguaçu, o próprio Volta Redonda. Assim, fizeram, mas eles tiveram um bom trabalho técnico, muito bom, né? Um excelente trabalho técnico, principalmente Volta Redonda, que pensou a longo prazo. O Bangu não pensa a longo prazo por algum. Não entendo a diretoria, sinceramente, não entendo o técnico, que eles não pensam a longo prazo. Eles não pensam, não pensaram a longo prazo, estão pensando sempre a curto prazo. Parece que eles só querem lucrar o máximo possível com o Carioca, lucrar um pouquinho com a Copa Rio, mas, pô, é decepcionante com a torcida, porque é uma torcida muito boa, sempre vai estar lá pra apoiar, mas fazer o que, né? Então acredito que o Bangu tem capacidade de alcançar, e mais pra frente também a gente quer estender essa parceria para a Copa Rio, uma competição que começa ali em agosto, e estender isso até isso aí para o ano inteiro. Assim, eu espero que fique até o ano inteiro. Eu espero que ele tenha voz pra falar alguma coisa dentro do clube, sinceramente, porque a diretoria não vai fazer nada, aparentemente. A Copa Rio deve começar em agosto, né? A Copa Rio para ir pra Série D no ano que vem. Assim, tem que lutar o máximo possível pra conseguir isso. Minhas expectativas era conquistar, pelo menos lutar muito pela série, pela Taça Rio, né? Ficar entre os 8 e ganhar, porque aí teria vaga para a Copa do Brasil. E na série e ganhar a Copa Rio para ir para a Série D, né? E conseguir se manter relevante, conseguir se manter o mesmo nível, continuar o trabalho, pegar o esqueleto desse ano e continuar o trabalho no ano que vem, fazer novas contratações, obviamente, né? Mas assim, a diretoria parece que não quer essa questão, parece que não quer, parece que não luta por nada, parece que tem um trabalho tanto faz, não se importa com o time. Assim, tem um documentário que o próprio Molinari, ele é entrevistado, né, fala sobre a história do Bangu e do time do bairro de Bangu. Inclusive eu pretendo trazer em live, né? Acabou que eu não li tanto chat hoje, mas assim, porque sinceramente é revoltante a situação do Bangu. Mas como eu falei, né, vamos esperar pra ver, né? Eu espero que consigam melhor. Mas vamos analisar caso a caso. Assim, antes que... Se inscreve lá no canal do Molinari na área. Vai estar na descrição, né? Vou mandar no chat também. Assim, é um trabalho muito bom que ele faz. Ele sempre cobre os jogos do Bangu. Vamos lá, vamos ver os jogos agora. Eu pretendo inclusive eu pretendo trazer em live, né? Como já falei, eu pretendo trazer em live o documentário que ele fez. Porque aquele documentário é muito bom. Eu assisti recentemente, mas eu não lembro muito bem. Mas eu vou trazer só pra gente assistir em live junto mesmo. Até porque eu já sabia da história, né? Só fui relembrar. Você já conhece o canal principal? Lá eu falo sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando séries, desenhos e animes. Sempre dando dicas de como ter uma vida melhor. Vai estar na descrição e no comentário fixado, juntamente com o vídeo reagido. Depois passa lá pra ver.